Então, vamos falar de leilão? A pergunta de hoje é: quem pode participar dos leilões? Será que você pode? Será que você pode participar desse mundo maravilhoso aí do leilão de imóveis, onde você consegue comprar imóveis com grandes descontos, com descontos de 30%, 50%? Vamos dar uma olhada nisso? Vamos ver o que dizem as leis e os regulamentos, né, dos leilões. Eu sou Marcelo Caetano, investidor brasileiro Leilões. Já deixo o aviso aí pedindo a sua colaboração. Clique aí no joinha, assine o canal e ative as notificações para você receber os vídeos em primeira mão, ok? Quase todo mundo pode participar de leilão, tá, pessoal? Qualquer pessoa física ou jurídica, ela pode participar, desde que ela seja maior de idade e seja capaz, né, e livre na administração dos seus bens, tá certo? Não haja impedimentos, tá? E existem algumas particularidades para cada tipo de leilão. Então, vamos falar dos leilões judiciais, né? Qualquer pessoa física maior de 18 ou pessoa jurídica, exceto as pessoas relacionadas no novo Código de Processo Civil, é o artigo 890. Se tiver dúvida, dá uma olhadinha, joga na internet artigo 890 no Google, novo Código de Processo Civil, e você vai ver essa relação, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui, tá? Tutores, curadores, testamenteiros, o juiz, membros do Ministério Público, mas são as pessoas que ocupam essas funções e que estejam relacionadas com aquele leilão específico, tá certo? Então, tem alguns exemplos aqui, por exemplo, os advogados daquelas partes ali, daquele leilão. Agora, o advogado ele pode participar de um outro leilão, onde ele não seja advogado das partes, não tem problema nenhum. No caso dos leilões extrajudiciais, né, a gente vai ter muito leilão de banco e a gente pode ter leilão, inclusive, de empresas, leilões de particulares, até de pessoas físicas, né? É permitido. Então, nesse caso, eu sugiro que você leia as informações específicas de cada leilão. Mas a regra geral também é a mesma, quer dizer, todo mundo pode participar, exceto aquelas pessoas envolvidas de alguma forma, né, com aquele leilão. Então, no caso, por exemplo, dos bancos e da Caixa, né, que é o maior banco que faz leilões de imóveis no Brasil, o empregado da Caixa ele pode participar dos leilões de imóveis, inclusive eles participam muito pouco, deveriam participar muito mais, perdem grandes oportunidades, tá certo? Geralmente eles não têm muito conhecimento, sabem que existe, mas não têm muito conhecimento sobre esses leilões, tá? Então o empregado do banco normalmente pode, exceto aqueles empregados que têm relação com aquelas áreas que cuidam do leilão. Então talvez seja aí menos que 2%, talvez, dos empregados do banco vão ter algum impedimento aí para participar dos leilões do próprio banco. E ainda costumam ter alguma condição especial, né? Alguma vantagem, por exemplo, no caso do financiamento, etc., né? Pode ser até mais favorável para eles por serem funcionários, o risco é menor, né? Os leilões hoje, em sua grande maioria, são leilões online ou são disputados simultaneamente, presencial com online. Então, no caso de leilões, tanto judiciais quanto extrajudiciais, realizados online, realizados em sites, é necessário cadastro prévio nesse site, tá? Com esse cadastro, você vai enviar normalmente cópia de documentos pessoais, né? Normalmente cópia de RG, CPF, comprovante de residência, coisas do tipo. Você vai criar um usuário e vai receber uma senha, tá certo? E depois disso, você precisa se habilitar para aquele leilão específico, tá? Mas o que quer dizer habilitação? Habilitação é um processo pelo qual você concorda com as regras daquele leilão específico, tá? Você concorda com aquele edital, com aquelas regras, aquelas condições que foram colocadas, você está concordando. Então, além de você estar cadastrado no site, você assume formalmente que você entendeu, que você conhece, que você sabe o que você está fazendo, tá certo? Então, isso é habilitação, tá? Geralmente, nos sites tem um botão para se habilitar, e você clica e aguarda a liberação, costuma ser um procedimento até rápido. No caso, por exemplo, da Caixa, a habilitação ela vem junto com a proposta. Na hora de colocar a proposta lá, tem um item para você clicar lá, né? Tenho ciência de que se trate do leilão, né? etc, etc, etc. É só um cliquezinho, mais simples, tá? E uma dica final, então. Pessoal,
solicite o seu cadastro e a sua habilitação do leilão com 3 ou 4 dias de antecedência, como regra geral, para evitar risco de ficar fora de determinado leilão, tá certo? Muitas vezes esses prazos são até menores para determinado leiloeiro, mas como regra geral, faça isso com 3, 4 dias de antecedência, não tem custo nenhum, é grátis, tá? Você vai se cadastrar, vai deixar tudo pronto, você pode se habilitar ou não, né? Fica a sua escolha, e você ainda pode usar isso para treinar no site, você vai acompanhar outros leilões, mesmo que você não esteja interessado e não vá dar lance, mas é muito proveitoso essa experiência de se cadastrar em um site, receber a senha, você vai ter acesso a mais informações do que quem simplesmente está acessando aquele site, porque você está cadastrado, você vai poder acompanhar encerramento de leilões e caso você queira participar, você vai habilitar e dar o lance. Então, tudo isso aí é grátis, tá? Então, eu sugiro que faça, que inclusive faça em mais de um leiloeiro para você perceber as diferenças, né, de cada implementação, de cada leilão, como é que funciona, porque quando chegar a hora realmente de participar de um leilão, você já tem uma experiência prévia, né? Mesmo que não tenha dado nenhum lance, mas você tem aquela experiência operacional com o leilão. Às vezes as pessoas se preocupam muito com questões jurídicas, com questões comerciais do leilão e esquecem um pouquinho o operacional do leilão, como é que eu vou colocar a mão na massa, tá certo? Não adianta ser o Albert Einstein, né? Mas se te der um carro, você não sabe dirigir. Então, pode conhecer o funcionamento de física, de química, de tudo. Mas para dirigir um carro, você precisa praticar, estudar e praticar. Tá certo? Então, fica a dica para você. Sou Marcelo Caetano, investidor brasileiro, leilões. Grande abraço, ficamos por aqui.